Provérbios capítulo 9, versículo 10, fala assim: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e o conhecimento do santo a prudência. Repete assim comigo: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, e o conhecimento a prudência do santo. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos e junto comigo, irmão, atrai o poder de Deus na terra. Não sei se você sabe, mas você pode atrair o poder de Deus na terra. A Bíblia diz em 1 de Reis, 2 de Reis, capítulo 3, versículo 15, que Eliseu falou assim: me traz um tangedor, porque quando o tangedor toca, eu sou cheio do poder de Deus. Você quer um pregador empoderado hoje aqui, amém? Cheio da unção para trazer uma palavra rema para a tua vida? Então começa a tanger, começa a atrair a presença dEle. Começa a liberar algo que está no teu coração, porque o tangedor não é quem está aqui em cima, tangedor é quem já foi salvo. Todo ser que respira, diz o salmista, louve ao Senhor. Está respirando, louva. Está vivo, adora. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse dia. Fala o nosso coração hoje, fala a nossa mente hoje, desperta o nosso espírito, eleva a nossa alma, aquece o nosso coração mais uma vez em Ti, Senhor. Não nos deixa sairmos daqui da mesma forma a qual nós entramos. E assim como acabaram de cantar, Senhor, a gente pode ter vagado esse mundo afora, mas não encontrei nada parecido com o Senhor. O mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, e eu tenho você. Eu vaguei, e eu vaguei o mundo afora. O que tenho agora, eu tenho você. Só tenho você. Só faltava perceber. Uau. Uau, faz-nos perceber, Senhor. A tua falta, aquilo que você tem tido falta não é problema, não é ausência, é falta de percepção. Faz-nos perceber hoje, Jesus. Continua conosco, Espírito Santo, ministrando em nós e através de nós, no nome de Jesus. Você pode se sentar, querido, fique à vontade. Sexta-feira a gente teve uma reunião dos líderes e eu particularmente eu tenho paixão, eu amo discipular líderes e ensinar, trazer ensino. E essa mensagem foi uma mensagem que eu trouxe para eles, que eu preparei na piscina, irmão. Eu estava na piscina com o Noah, com a Zoe, e aí a gente ia ter essa reunião da sexta-feira com os líderes. Eu costumo dizer que a melhor mensagem ela nasce a partir do teu descanso. E eu não estou falando ausência de problema, eu estou falando descanso. Porque a Bíblia diz que Jesus dormiu na tempestade. Fala assim comigo: na tempestade é onde habita o meu descanso. A ausência de problema é fora da tempestade. Agora o descanso está em quem está na tempestade junto comigo. E aí eu estava lá e algumas palavras começaram a saltar ao meu coração. Eu quero trazer essa mensagem para você hoje. E o tema da mensagem de hoje à noite é: pelo que você é movido, medo ou temor? E agora a pessoa que está traduzindo para o inglês ali para os irmãos vai ficar com dificuldade, né? Porque no inglês fear is fear, mas no português existe uma diferença. Medo é uma palavra, temor é uma outra palavra. Medo fala de pânico,
Fala de você literalmente achar que algo vai ser tomado de você, que algo ruim vai acontecer com você. Temor é diferente de que você espera que algo ruim aconteça com você, não. Temor é um respeito mediante uma consideração boa que você já tem de alguém. É quando que a Bíblia diz: o seu coração se encheu de temor. Mas hoje eu quero te fazer uma pergunta: pelo que você é movido? Pergunta para você: medo ou temor? E é interessante que Efésios capítulo 5, versículo 16 em diante, Paulo ele começa a falar ali no capítulo 5 de Efésios: desperta tu que dormes, e a gente já conhece essa mensagem. Mas em Provérbios 9, a Bíblia deixa muito claro, o sábio falando: o princípio da sabedoria é o quê? O temor. Fala assim comigo: quer ser sábio? Tema a Deus. E o conhecimento do santo é o quê? A prudência. Eu me lembro 2005, eu não tinha feito ainda o meu primeiro seminário teológico, e eu já discipulava alguns pastores, irmão. Era meio bizarro. Tinha 21 anos de idade, e a pastorzada ia lá para casa, e eu discipulava eles, e instruía eles, e tinha um deles que era mestre em teologia, e eu nunca vou me esquecer dessa palavra que ele liberou. Ele falou assim: Urias, eu venho aqui, porque de fato eu tenho muito mais conhecimento do que você, mas em você eu achei sabedoria, porque você teme a Deus. Por quê, irmão? Porque a sabedoria está no temor, não está em eu conhecer e andar no medo, porque muita gente conhece e fala assim comigo: Adão conheceu que estava nu. Quando a Bíblia fala ali, viu que estava nu, no original, no hebraico fala: e ele se fez saber que estava nu. Ou seja, ele teve um conhecimento que antes não tinha. Por quê? Porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então quando ele conheceu, automaticamente, sem temor, ele teve medo. E aí Paulo ele fala de forma muito clara o que seria essa prudência, porque o Provérbios ele fala: a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, e o conhecimento do santo a sua prudência. Mas o que seria prudência? Interessante que Paulo começa Efésios 5 dizendo: desperta, tu que dormes, e no versículo 16 em diante ele fala: remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Então Paulo aqui, ele está trazendo um adendo ao que o sábio Salomão falou em Provérbios 9. Sabedoria que vem do temor nos faz andar de forma prudente. O que é um andar prudente, irmão? Automaticamente ele já fala o que não é andar prudente, é o andar do nécio. O nécio é aquele que se converteu, acabou de se converter, ele não tem conhecimento da causa, mas ele fala: andai prudentes como sábio. Interessante que nesse mesmo capítulo de Efésios 5, ele fala assim: não vos enchei com vinho, amém? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí ele continua: vede prudentemente como andais. Ou seja, a maior característica de eu ser cheio do Espírito Santo não é o que cá para um lado, ou que cá para o outro, ou cair embriagado, mas eu andar consciente do que Deus tem para mim. Eu cresci, irmão, no mover, irmão. Tinha dia que a gente tinha que ir carregado para casa, e era um troféu dizer assim: eu saí da igreja carregado. Uau, que tremendo, que maravilhoso. Mas o problema da igreja brasileira é que a gente sai carregado, mas inconsciente do chamado que Deus tem para nós. Por quê? Porque a gente, mesmo sabendo quem Deus é, ainda anda em medo e não em temor. Porque o princípio da sabedoria é o temor, e o conhecimento do sábio é a prudência. Porque, irmão, fala assim comigo: Espírito Santo, temor, sabedoria e prudência, eles andam tudo junto. Tudo junto. Tudo junto. Eu costumo dizer, irmão, que mover do Espírito Santo sem luz só gera caos. Pastor, como é que mover do Espírito Santo gera caos? Eu te provo. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 e 2, fala o quê? E no início, no original hebraico fala: Bereshit bara Elohim. Criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma, fala comigo, sem forma
e o que? Vazia, ao mesmo tempo que o Espírito Santo pairava sobre ela. A gente pode ter um culto cheio do Espírito Santo e mesmo assim sair sem forma e vazio, até que, fala comigo, até que da boca de Deus saiu uma palavra: haja luz. Porque o Espírito Santo ele pode até mover, irmão, mas é a luz que organiza o caos e que enche o vazio do ser humano. Então o temor ele carrega consigo a sabedoria, porque ele nos ensina a andar em, fala comigo, prudência. É interessante que Salmos capítulo 14, versículo 2, o salmista fala assim: os céus procuram quem entenda. Os céus procuram quem entenda, porque quase todos se corromperam, em poucos são os que ficaram. Em outras palavras, o céu está hoje te procurando. Será que você entendeu? Eu não estou perguntando se você se moveu. A pergunta do céu é: será que você entendeu? Porque quem entende anda em temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e quem anda em sabedoria anda feito prudente, não como nécio, não como aquele imprudente que é cheio com o vinho desse mundo. Interessante que a palavra ali, não vos embriagueis, Paulo ele coloca no imperativo. Eu não sei se você sabe, mas você não tem a opção de dizer assim: esse ano eu não vou pagar imposto, né? A Joy está aqui, pode me conferir. Aliás, você pode, mas você vai pagar uma multa. Por quê? Porque imposto não é algo que eu escolho fazer ou não fazer, mas eu posso decidir para como eu vou fazer. Por quê? Porque imposto é o que? Um tributo. Fala comigo, tributo. Tributo você não tem opção. Você só tem a opção de para quem você vai dar. Por isso que a Bíblia diz: tributai ao Senhor glória e honra. Tributai ao Senhor. Quando Paulo fala que enchei-vos o Espírito Santo, está na mesma intensidade da palavra tributai. Ou seja, porque ele fala, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que, querido, de uma forma ou de outra, você terá um vinho que vai te encher. Algum vinho nesse mundo vai te encher, mas eu te digo, você não tem a opção de não ser cheio por nada, mas eu te digo, escolha ser cheio pelo vinho do Espírito Santo. Ande prudente, ande de forma coerente, ande no temor do Senhor. Aí tem gente que me pergunta: pastor, o que é temor, o que é medo? Fala assim comigo: Davi tinha temor e não medo. Por isso que a Bíblia fala em Salmos 25:14, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhe mostrará a sua aliança. Uau! Quem quer saber os segredos de Deus aqui para a sua vida? Quem quer ouvir os próximos passos de amanhã? Tem gente que fala assim: pastor, estou orando, eu só queria saber o que é que Deus quer de mim. Irmão, a Bíblia fala que os segredos de Deus são para aqueles que o temem. Talvez Deus ainda não falou com você porque você está baseado no medo. Você quer uma resposta de Deus para Ele te dar uma direção que vai de encontro ao seu medo. Mas Deus está te dizendo: o temor do Senhor é o que abre acesso para que Ele revele os segredos do coração dEle. Deus não vai te falar algo porque você está com medo, mas Deus vai te falar muito porque você teme a Ele. Se mova por temor e não por medo. Fala comigo: eu ando por temor e não por medo. Por quê, querido? Porque o oposto do temor é o medo, e o filho do medo é a iniquidade. Eu vou repetir: o oposto do temor é o medo, e o filho do medo é a iniquidade. Todo mundo sabe, é um texto muito conhecido, Mateus 24:12, fala assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o quê? Esfriará. Então não é algo que a gente vai orar, fazer intercessão e assim: Deus, não deixa que o amor do mundo esfrie. Querido, vai esfriar. Não adianta ir de encontro àquilo que está escrito. Mas a Bíblia diz que há uma razão pelo fato do amor do mundo se esfriar. Fala comigo: se multiplicar a iniquidade. Eu não tenho tempo de ler agora, lá na reunião de líderes eu li, porque a gente tinha mais tempo. Mas se você ver o contexto de Mateus 24, 1 a 12. Por quê? Porque não existe texto sem contexto.
A gente pega esse versículo isolado e fala assim: uau, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aí a gente já acha que é por se multiplicar a agenda homossexual, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a embriaguez, as boates, as casas de show, o amor de muitos esfriará. Não, o contexto em 12 versículos fala: pela multiplicação do falso profeta, fala comigo, falso profeta, falso evangelho, a iniquidade vai se multiplicar. E porque a iniquidade vai se multiplicar, o amor vai se esfriar. Querido, o esfriamento do amor, ele tem uma total conexão com a multiplicação da iniquidade. O problema é que a gente acha que a multiplicação da iniquidade é um fruto do mundo. Mas quando a Bíblia aqui está falando, Mateus 24, é que a multiplicação da iniquidade é resultado de uma igreja que não se posicionou, que anda pelo medo e não pelo temor do Senhor, porque ela ainda dá espaço para o falso profeta e para o falso evangelho. Por isso que quando Jesus ele vem para resolver as coisas na terra, ele não vai, irmão, na prefeitura. O primeiro lugar que ele vai é na casa de Deus e derrubar as mesas. Por quê? Porque o resultado do mundo é totalmente conectado a como está a igreja. Por se multiplicar a iniquidade na igreja, o amor de muitos lá fora vai esfriar. O problema nunca foi o mundo, o problema nunca foi a alegria do mundo no vinho, o problema sempre foi o descontentamento e infelicidade da igreja no vinho do Espírito Santo. Fala assim comigo, iniquidade. O que é iniquidade então? O que é esse negócio que combate o amor? Agora fala para mim, de muitos, não de todos. E quem é que o amor não vai esfriar? Quem anda em temor e não em medo. O que é iniquidade? Interessante que uma coisa que eu preciso que você aprenda é, fala comigo, Jesus é o pão de Deus. Verbo, João 1 fala que ele é o verbo, mas ele também é o pão de Deus que desceu do céu. O maná, desde lá do Antigo Testamento, através da simbologia daquele pãozinho que caía no deserto. Mas Jesus, ele é o pão de Deus, fala comigo, o pão de Deus. Agora deixa eu te dizer uma outra verdade. Jesus não é o pão da tua fome, mas ele é o pão da vida eterna. Aí muda totalmente as coisas, porque Jesus não é o pão da tua necessidade, ele é o pão da tua vida eterna. Mas o que é iniquidade? Interessante, quando a gente vai para Mateus e continua caminhando por Mateus, a Bíblia diz que Jesus usa de uma parábola para explicar esse contexto de falso evangelho e de falso profético. A Bíblia diz que chegam pessoas para Jesus e falam assim: Jesus, nós curamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome e pregamos o evangelho do reino. Uau, peraí, você concorda comigo que para expulsar demônio tem que ter autoridade? Passou, onde é que está isso na Bíblia? Está lá, irmão, teve gente que foi expulsar um demônio no nome do Jesus de Paulo, levou um tabefe. Mas a Bíblia está falando que eles expulsavam demônios, fala assim comigo, tinha autoridade. E a Bíblia fala que eles também curavam os enfermos, ou seja, eles tinham dom de Deus, favor de Deus, autoridade de Deus e unção. Mas eles também pregavam o evangelho. Fala assim comigo, autoridade, dom e conhecimento. Essas são ou não são as três características que a gente fala assim, é de Deus? Essas são ou não são as características que a gente fala assim, foi Deus quem enviou? A Bíblia nunca disse julgai uma pessoa pelos dons e sim pelos frutos. Prega bonito, revela tudo, mas fala mal do irmão, não é fonte saudável, é fonte corrompida. Porque a tua boca fala do que o teu coração está.
Então não adianta como eu prego, como eu canto, como eu profetizo, como eu oro, como eu expulso o demônio, se da minha boca procede água doce, água salgada. Deus falou: não vem de mim, fonte corrompida. E a Bíblia diz que quando Eliseu chegou, irmão, lá em Jericó, a Bíblia diz que ele encontrou em Jericó fontes corrompidas. Fala comigo, fontes corrompidas. Ele chegou lá e falou assim: é bonita a cidade, está cheia de profeta. Mas ele foi até a fonte e jogou nela sal. Porque ele falou o seguinte: tinha profeta, tinha estrutura e tinha aparência, mas está corrompido, então eu não bato palma, eu jogo sal. Por quê? Porque iniquidade, irmão, ela se prolifera no ambiente onde há autoridade, dom e pregação da palavra. Mas fala uma coisa extremamente importante: um coração segundo o coração de Deus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Aí Jesus fala: apartai-vos de mim, você que curou em meu nome, libertou em meu nome, pregou em meu nome, ganhou almas em meu nome, abriu 15 igrejas em meu nome, eu contudo não te conheço, apartai-vos de mim. Por quê? Porque eles pregaram no nome de Deus, evangelizaram no nome de Deus, curaram no nome de Deus, libertaram no nome de Deus, mas para o benefício próprio. Iniquidade é quando eu faço a obra de Deus no nome de Deus, mas para o meu benefício próprio. Fala comigo: Jesus é o pão. Sabe o que é iniquidade? É eu industrializar, embalar e vender o pão que Jesus repartiu de graça. Eu vou repetir porque eu acho que muita gente não entendeu. Fala assim comigo: Jesus é o pão. E Ele também te deu pão. E disse: vão por todo mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho é o pão. O pão da fome, o pão da eternidade. Iniquidade, irmão, é quando eu uso o pão para o meu benefício próprio. Por isso que o diabo chegou para Jesus e falou assim: ei, eu ouvi falar que tu é o Filho de Deus, então usa o teu dom para transformar a pedra em pão e alimentar a tua barriga. Todas as vezes que eu uso o meu dom para alimentar o meu ego, para alimentar a minha fome natural, eu estou andando em iniquidade. Jesus falou: não irei usar o meu dom para transformar a pedra em pão, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu não tenho medo de ti, Satanás, eu temo a Deus. Eu ando em temor, não em medo. Então chega, eu sei que está gravando, querido. Está uma tendência no Brasil agora: ninguém prega por menos de $5.000. Iniquidade. Está enchendo estádio, mas está multiplicando a iniquidade. Por isso que o amor de muitos está esfriando. A gente enche igreja, enche estádio, mas o coração está vazio. Por isso que quando a estrela sai do palco, ninguém fica mais. Por quê? Porque a paixão não é por ele, o entretenimento é pela estrela. Por quê? Porque ele cobrou, irmão. Jesus nunca multiplicou o pão, ele partiu e repartiu, por isso Deus multiplicou. Eu estou falando para você aí, meu irmão, que está na internet, cobra para entregar o pão de graça que Deus te deu. Não, querido, para de cobrar dizendo que é para pagar as contas, porque se tu de graça fizer, de graça recebesse, repartir e partir, Deus multiplica. Aleluia! Aí você fala assim: uau, que forte, mas eu não sou pregador itinerante, eu não sou profeta, ministro de louvor, mas eu sou um crente fiel que vem na igreja todo domingo para pregar um pão, para pagar minhas contas. Porque se o pastor não profetizar um carro novo, uma casa nova, eu não vou. Não gostei do culto, vou para outra que me dá uma casa nova e um carro novo. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Porque se tu vem atrás do pão em teu benefício próprio, em ti não se encontra amor. Fala assim comigo: o pão foi feito para ser repartido.
não industrializado, embalado e vendido. O problema é que a gente é uma geração cheia de propósitos. Fala comigo, cheia de propósitos, com pouco temor. Com certeza você tem um caderninho de sonhos anotados. Não é errado ter sonhos, não é errado planejar. E muitos desses sonhos Deus vai realizar. Eu não falei todos, falei muitos. E não é porque Deus é ruim, não, irmão. É porque Ele nunca vai te dar aquilo que te afasta dEle. Muitos não de Deus é porque Ele está dizendo sim para que você volte mais para perto dEle. Mas a gente é cheio de propósitos, cheio de sonhos. Mas o temor ao Senhor nos faz subjugar os nossos sonhos e propósitos à vontade de Deus. O problema é que quem anda por medo não anda por temor. E quem anda por temor, quem não anda por temor, anda por medo, tem dificuldade em obedecer. Esses dias um casal muito querido da nossa igreja, né, teve um problema, irmão, na imigração. Do nada eles estavam com visto, no outro dia estava ilegal. Aí surgiu uma situação que parece que eles vai ter que ir no Brasil. E aí no Brasil a loteria, a cônsul pode olhar para você e falar assim: tchau, fica aqui. Ou ela pode dizer: vai, pode ir. E aí a gente ficou com eles até 2 da manhã, irmão. Eles estão aqui há mais de 10 anos, a vida deles está aqui, a empresa deles está aqui, o sonho deles estão aqui, o filho deles já está num colégio, mal fala português, fala inglês, mas sabe qual era a preocupação deles? Eu saí da conversa falando assim: são mais doidos do que eu, Jesus. A preocupação deles é qual igreja que a gente vai congregar se a gente voltar lá no Brasil. Eu não consigo dormir, eu estou perdendo meu sono, eu estou ansioso. Eu fico: como é? Peraí, mas tu não está ansioso em perder o carro do ano, a roupa melhor, a casa de primeiro andar? Tu está ansioso em perder a igreja que tu congrega? Ela porque eu estou aqui tentando saber a vontade de Deus. E pastor, tudo que eu queria não era Deus dizer para mim: vai dar certo, vai ser aprovado. Eu só queria saber que Deus me dissesse: pastor, Brasil ou Estados Unidos? Aí eu fico tranquilo, porque eu não me importo aonde, contanto que seja a vontade de Deus. Eu saí de lá cheio, irmão, de temor, de ousadia. Eu fiz: aí está alguém que não anda por medo, mas se move por temor. Por quê? Porque se tu anda em temor, tu não tem medo. Por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que o medo salta de alegria na presença de Deus. Então, se tu está na presença de Deus, a Bíblia fala que os anjos na presença de Deus, eles só cantam santo porque estão cheios de temor. Então, se tu está na presença de Deus, não tem medo, tem temor. E qual é o temor? Não é de perder carro, casa, visto, é de perder a centralidade da vontade de Deus na minha vida. Qual é a vontade de Deus na minha vida? Acharei amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços. É o meu descanso, e em teus braços fala assim comigo: quem anda por medo acelera processos, porque não tem temor. Mas quem anda em temor sabe que com Deus é passo a passo. Ele enterra, depois ele rega, para que depois cresça. Mas quem anda por medo acelera. A Bíblia conta a história, irmão, 1 de Crônicas capítulo 13, a história de Davi, quando ele resgata a arca de Deus, da casa de Abinadab. E antes disso, a Bíblia diz que quando Ofni e Finéias perderam o temor, fala comigo, o temor.
Eles perderam a arca, por quê? Porque quando você perde o temor, você perde a presença. Não tem nada pior na tua vida do que você perder a presença de Deus. Aí depois que eles perderam o temor, a Bíblia diz que os filisteus foram lá e roubaram a presença. Sabe o que significa a palavra filisteu? Materialismo. Porque todas as vezes que eu perco o temor em Deus, o materialismo da terra rouba a minha presença dEle. Porque sem temor o materialismo me rouba dEle. Ninguém jamais pode roubar Deus de você, irmão. Agora eles podem roubar você de Deus. Por quê? Porque o teu pecado, pode até ter te tirado do jardim do Éden, mas jamais te tirou do coração de Deus. Então quando o materialismo vem, quando a gente não tem temor, não rouba Deus de você, mas rouba você de Deus. Aí Deus está aqui de novo no jardim procurando: Adão, aonde você está? Eu conheci, tive medo, por isso me vesti e falhei ao encontro. O materialismo tem roubado a tua presença por causa da perda do temor. Aí nasce um rei, irmão, que está só interessado com a presença de Deus. Irmão, Davi assume o reinado, e a primeira preocupação de Davi não era criar um castelo, não era fazer casas, não era conquistar terras. Ele falou assim: aonde está a arca de Deus? Ele vai e resgata a arca de Deus dos filisteus, coloca na casa de Abinadab. A arca fica lá por meses. E Abinadab tinha um filho chamado Uzá. E a Bíblia diz que Davi, em 1 de Crônicas 13, decide fazer uma reunião, convocar o povo e dizer: vamos resgatar a presença de Deus. Fala para a pessoa que está do teu lado: eu te convoco hoje, vamos resgatar a presença de Deus. Por quê, irmão? Porque a presença de Deus pode ser resgatada sim. Quando eu falo sobre Deus, eu atraio o poder de Deus sobre algo, mas quando eu falo com Deus, eu atraio a sua presença. Amém. Aí Davi traz a arca, com festa, adoração, mas ele coloca a arca no carro dos bois. Sabe quem colocou a arca em carro de bois pela primeira vez? Fala comigo, filisteu. Quando eles roubaram a arca, antes dos filisteus, a arca era carregada aqui, no ombro, nos ombros do sacerdote, porque eles precisavam sentir o peso da glória. Os filisteus tiraram a arca do ombro, lugar de responsabilidade, e colocaram num carro de bois. Davi não prestou atenção, creio eu que ele estava empolgado. Colocou no carro de bois e os bois tropeçaram. A Bíblia diz que a arca estava prestes a tombar, e Uzá, porque ele convivia com a arca na casa do seu pai Abinadab, a Bíblia diz que Uzá pulou e segurou a arca para que a arca não caísse. Irmão, Uzá não assassinou ninguém, Uzá não adulterou, Uzá não roubou, Uzá não mentiu. Ele deu um salto para segurar a arca de Deus. Mas por que ele morreu? Porque a Bíblia fala que ele teve medo que a arca caísse. Porque se ele tivesse tido temor, ele não tinha tocado na arca, porque ele não era sacerdote. A Bíblia diz que Uzá toca na arca e ele morre. Você já imaginou um lugar cheio de presença de Deus? Fala comigo, a arca estava lá, os sacerdotes estavam lá, havia adoração, mas também havia morte. Parece-me que eu estou falando de algo parecido com os nossos cultos hoje. Tem adoração, tem presença, tem palavra, tem júbilo, mas também a morte. Por quê? Porque aonde há temor não há plenitude em Deus. Porque na presença de Deus há plenitude de alegria. E aí eu entendo, irmão, que muitas vezes Deus deixa algumas mortes acontecerem na tua vida. Não é porque Ele quer te matar, é porque Ele quer restaurar o temor do Senhor no teu coração. Aí eu entendo porque que muitas catástrofes acontecem na tua vida, tudo sai como não planejado. Por quê? Porque Ele quer restaurar o temor de Deus na tua vida. Eu nunca vou me esquecer, irmão, eu era pastor lá em João Pessoa,
E o culto começava às 7 da noite, mas 5:30 da tarde, o irmão já estava lá, ele tinha quase 2 metros de altura, não vou falar o nome, porque talvez ele esteja assistindo. 5:30 da tarde ele estava lá, irmão. Eu fiz, opa, meu irmão, e aí? Eu fiz, não, pastor, estou sedento, faminto, apaixonado. Eu fiz, vixe. E ele não chegava chegando, já chegava chorando, se ajoelhando. Então quando o culto começava, já tinha 1h30 que o irmão estava lá chorando. E foi assim 1 ano, até que ele conseguiu emprego. Porque ele estava desempregado, falido. Ele era filho de milionário. Aí ele conseguiu um emprego. Aí veio o primeiro culto, ele chegou atrasado, irmão. Eu fiz. Aí no segundo culto ele já não foi. Aí no terceiro ele virou meio assim, crente nos Estados Unidos. Uma vez a cada 4 semanas. Brincadeira. Aí depois que ele virou brasileiro na América, aí eu cheguei um dia para ele veio no culto, pastor, queria que você orasse por mim, eu estou vivendo em maravilha, assim, e eu queria que você orasse aqui, para Deus abençoar minha casa nova, meu carro novo. Eu fiz, você quer que eu faça o quê, irmão? Abençoar. Peraí, repete, você quer que eu te o quê? Abençoe. Eu fiz, Deus, traz aqui. Trouxe ele, a esposa dele. Fiz, Senhor, no nome de Jesus, traz desgraça, falência e rouba o emprego dele agora, no nome de Jesus. Irmão, ele deu um pulo. Pastor! Eu fiz, eu te abençoo. Com falência, pobreza e desemprego, no nome de Jesus. Ele fez, pastor, está amarrado. Não, está amarrado você. Porque quando você não tinha nada, Ele tinha tudo de você. Porque a nossa briga nunca foi ter tudo de Deus. Ele já deu. Ele já se deu por inteiro. A nossa luta celestial e galáctica é Deus tentando ter de nós. Por isso que a Bíblia fala para Ezequiel 37, a Bíblia diz que Ezequiel viu um rio que saía do trono de Deus. Fala comigo, o rio Deus já te deu. E o anjo falou, Ezequiel, entra. Ezequiel colocou os pés. Fala assim comigo, quando eu entro no rio, o rio, eu tenho tudo do rio já? Amém? Mas o rio tem tudo de mim? Não. Avivamento não é quando Deus dá tudo dele, porque Ele já deu. O melhor de Deus não está por vir, já veio e morreu na cruz. E voltará, não mais para morrer por mim e para você, mas para nos buscar aqueles que são fiéis. A briga é saber quanto do rio o rio tem de nós. E a gente fica, mais Deus, mais Deus, mais Deus. Não, essa é a oração do medo. Por quê? Porque você quer estar protegido, resguardado por uma crise política, por teu visto, por teu emprego. Mas a oração correta é, Deus, eu me dou mais, eu te dou mais, porque eu já tenho tudo do rio. Mas o rio quer ter tudo de mim. Por isso que o anjo fala, Ezequiel, entra mais fundo. Aí ele disse, eu vi águas como os joelhos. Ezequiel, entra mais fundo. E agora eu vi águas que estavam nos meus lombos. Por quê? Ele estava dizendo, a arca de Deus voltou para o lugar de onde estava. Quando a gente sai desse lugar, a gente caminha com os nossos próprios pés. Porque que a arca estava no ombro e o anjo levou Ezequiel até o ombro? Porque é aqui onde a gente perde o controle, é que a gente anda no temor do Senhor. Aí Davi se encheu de, fala comigo, temor e não medo. O que foi que Davi fez? Tirou o carro com os bois. O que é o carro com os bois? Fala comigo, aceleração, promoção. Alguém cheio de temor sempre vai sacrificar aquilo que acelera e promove para não perder a presença. Eu vou falar de novo. O carro de boi era para acelerar a ida da arca da casa de Abinadab para o Monte Sião. Não acelera aquilo que é passo a passo. É passo a passo. Mas todo homem, irmão, Davi poderia ter ficado com medo? Sim ou não? Sim.
Por quê? Porque o medo te paralisa, mas o temor te faz recomeçar. A Bíblia diz que ele viu o homem morrer e falou assim: me leva para as escrituras, vamos ler de novo, vamos orar. E aí a Bíblia diz que ele deu 3 meses a arca na casa de Obed-edom, e ele falou: traz de volta, agora vai ser assim, 6 passos e sacrifica, 6 passos e sacrifica. Por quê? Porque o medo te paralisa, mas o temor te faz recomeçar. Uau! Recomeçar como? No modo, com propósito, com tempo e modo correto. Quem já viu alguém que fala assim, pecou e fugiu de Deus, amém? Não, pastor, não estou indo mais para a igreja não, porque assim eu estou bem afastado. Eu falei, ué, mas é lá que você devia estar, irmão. Por quê? Porque você ainda anda no medo, não no temor. Porque a minha Bíblia fala em 1 João capítulo 2 que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então eu não ando em medo, eu ando em temor. Então o medo que te paralisa, que te faz fugir de Deus, porque a Bíblia diz que quando Adão viu que estava nu, conhecimento sem temor, a Bíblia diz que ele teve medo, e porque ele teve medo ele se escondeu. Mas quando eu entendo quem eu sou, Deus nunca vai esconder de você quem você é. Por isso que a Bíblia diz que Deus não faltou ao encontro. Adão sim, mas Deus não. Era Deus falando assim: Adão, tu viu hoje que tu não presta. Adão, tu viu hoje que tu está nu. Adão, tu viu hoje que tu mente. Adão, tu viu hoje que tu olha estranhamente para alguns irmãos. Mas eu, Adão, já te vejo nu todos os dias, e mesmo assim eu não falto ao meu encontro. Isso é temor. Uau, chaca. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem teme ao Senhor sabe os seus segredos, e Deus revela a sua, fala comigo, aliança. Vem aqui André, eu preciso de um homem aqui, 2 homens, vem cá, só um só. Vem aqui, André. Fala assim comigo, quem sabe a aliança, quem conhece a aliança de Deus não tem medo, anda em temor. Deus chega para Abraão e fala assim: eu tenho uma aliança com você, Abraão. Abraão não servia a Deus, e Deus decide descer na terra e recomeçar. Porque o temor te leva a recomeçar, mas da forma certa, da maneira correta e no tempo certo. Aí Deus fala para Abraão: eu quero fazer uma aliança contigo. Feito? Feito. Aonde é que Abraão habitava? Abraão habitava numa época em que o único código de regra, lei e conduta era o chamado Código de Hammurabi. Quem já ouviu falar? Olho por olho, dente por dente. Era onde Abraão vivia, era o sistema operacional, né? Era o mindset da época de Abraão, era o Código de Hammurabi. E no Código de Hammurabi tem uma das cláusulas que é: alguém quando chega para você e propõe um negócio, uma aliança, porque naquele dia, naquela época, não tinha negócio, tinha aliança. A gente transformou aliança em negócio, mas naquela época não tinha negócio, só tinha aliança. Então muitas vezes a gente anda com algumas pessoas e fala assim: tamo junto. Não, é negócio, não é aliança. Porque aliança, irmão, não é quando eu tenho interesse no que você tem. Aliança é quando alguém que está propondo aliança fala: eu vou sangrar até que as suas necessidades sejam supridas. Mas tinha algo além do Código de Hammurabi. Quem chegava e propunha aliança: eu que tenho uma aliança com você, você tem comigo? Tenho. Então espera. Ele ia, pegava o melhor boi ou o melhor carneiro, o melhor, trazia para o meio, entre o André e eu, e no Código de Hammurabi eles cortavam aquele animal no meio. E quando cortava no meio, quem estava propondo a aliança segurava na mão e diz: agora vem para esse lado, e nós vamos trocar de lado, porque quando eu partir no meio, o meu melhor cordeiro, nós trocamos de lado. Paulo diz que antes eu estava nas trevas, mas o Senhor Jesus me transportou para as regiões celestiais. Sabe por que Davi não andava no medo, ele andava no temor? Porque a Bíblia diz que Deus revelou para eles os segredos da sua aliança. Então ele não tinha medo, ele tinha temor. Ele sabia que Deus não ia matá-lo, porque Deus propôs a aliança e não ele. Pode ir. Fala
assim comigo: partiu no meio. A Bíblia diz que aqueles discípulos no caminho para Emaús estavam com, fala comigo, medo. Aí Jesus falou: não posso deixar a minha igreja com medo, porque quem está com medo foge. Aí Jesus disse: tem uma conversinha com os discípulos de Emaús, e a Bíblia diz que ele tem tanta paciência, prega, explica, fala dos profetas, fala do Pentateuco, que está lá Jesus explicando, mas mesmo assim, fala comigo, mesmo assim, eles não conseguiram entender que era Jesus. Quando eles entraram na casa, que Jesus pegou o pão e partiu no meio, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram, eles falaram assim: poxa, agora eu entendo, porque enquanto ele falava, o meu coração queimava. Todo judeu sabia o que era a aliança de Deus proposta a Abraão, e olha o que Jesus está pregando para eles no caminho: pai Abraão, o pai da fé. Ele falou: ei, não tema, Deus já partiu no meio, partiu no meio, partiu no meio, para você passar. Não tema, não tenha medo. Tu és meu fundamento, e Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. e eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu, e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser Abalado. Por isso que o medo te paralisa, mas o temor te move. Por quê? Porque você já sabe quem propôs a aliança, que parte o cordeiro no meio. Para quê? Para que você troque de lugar. Uau! Shabaracacachia. Por isso que quando a mãe de Jacó fala assim para ele: vai lá, teu pai está cego, já está no final de vida. Jacó enganador, fala comigo, enganador, mentiroso, alcoólatra. Mas a mãe dele gostava dele, falou assim: teu pai já está meio velhinho, vai lá, coloca uma pele de animal, para que você se passe pelo seu irmão mais velho Saul, porque teu pai já não vê, ele vai sentir. E a Bíblia diz que Jacó chegou perante Isaac e falou assim: sim pai, estou aqui. O que é que Isaac falou? A voz é de Jacó, mas o pelo é de Saul. Interessante é que Saul é um dos poucos nomes na Bíblia que tem dois significados em hebraico. Fala comigo: pele vermelha, homem peludo. Sabe por que eu tenho temor e não medo? Porque quando você ora, a voz é tua, o problema é teu, mas o pai, quando olha para você, fala: mas o pelo é do irmão mais velho, do homem cordeiro, da qual o seu sangue carmesim me lavou, me purificou lá naquela cruz do Calvário. Eu não tenho medo, eu ando em temor. Por isso que quando Davi peca, fala comigo, quando Davi peca, eu já estou acabando. A Bíblia diz que Davi peca. O mais interessante é que no Salmo 51 que ele escreve, Samuel vai lá, bota o dedo na cara dele e fala: tu pecou, tu errou. Ele fala: pequei. Mas no Salmo 51, 12, olha o que é que Davi fala: restaura em mim a alegria da salvação e torna-me disposto a te obedecer. Essa era a oração de alguém que tinha acabado de cair. Ele não orou:
me dá a salvação de volta. Por quê? Porque ele sabia quem propôs a salvação é fiel para cumprir. Ele partiu o pão, ele partiu no meio. Então qual era o pedido de Davi? Quando você chega doente no médico, o que é que ele te oferece? Um remédio que é a cura. Então Davi estava dizendo: eu reconheci qual é a enfermidade, qual é a cura. Senhor, eu perdi a alegria da salvação, então restaura em mim de novo um coração disposto a te servir. É a minha oração por você hoje, irmão. Deixa eu te dizer, aí eu sou meio calvinista, irmão. Se tudo que tu fez de bom não te leva para o céu, o que tu faz de mal também não vai te tirar dele. Mas se tem algo que tu precisa trazer de volta, é a alegria. Por que a alegria, pastor? Aí Davi também fala no texto, fala comigo, o texto explica o texto. Deus, eu caí, restaura em mim a alegria da salvação. Por quê? Porque quando eu for alegre de novo por tudo aquilo que Deus fez comigo, eu vou estar disposto a obedecer. O que é que Davi está dizendo? Deus, eu caí porque eu perdi a disposição. Prompt willing. Eu perdi a disposição de te obedecer. Sabe qual é o ápice da maturidade espiritual? Não é ter 4 mestrados. Sabe qual é o ápice da maturidade espiritual? Não é orar pelo morto e o morto levantar. Sabe qual é o ápice da maturidade espiritual? Não é orar pelos enfermos e eles serem curados. Sabe qual é o ápice da maturidade espiritual? Não é ter 10 igrejas. O ápice da maturidade espiritual é Deus falar: vai, e você já está lá indo. É a velocidade que você obedece a Ele. E foi ali que Davi caiu, porque a Bíblia diz, na época em que os reis iam para a guerra, Davi teve medo e ficou em casa. Sabe por que o medroso, ele tem sempre dificuldade de obedecer a Deus? Fala comigo, por quê? Porque ele é infeliz. Davi está falando: eu caí porque eu era infeliz, restaura em minha alegria. Por quê, irmão? Porque todo infeliz, ele sempre obedece a Deus atrasado. E deixa eu te dizer, obedecer a Deus atrasado ainda é desobediência. Por que todo infeliz obedece a Deus atrasado? Por quê? Porque ele já perdeu em Deus a alegria da salvação. Por isso, todo infeliz ele obedece atrasado. Por quê? Já que ele não tem mais felicidade em Deus, ele não tem mais contentamento em Deus, ele não tem mais prazer em Deus, ele vai buscar o que? No mundo uma felicidade. Então, por ele ser infeliz com Deus, ele vai buscar ser feliz. Então, todo ser humano infeliz que busca procurar e preservar a sua própria vida, anda em medo. Por quê? Porque está tentando preservar a vida. Aí fala assim: deixa eu calcular. Não, vou me lascar todo se obedecer a Deus aqui. Pera aí, como é? Voltar para o Brasil, perder meu visto, meu green card, vou voltar nada. Que isso? Deus mandou eu ficar aqui. Não, querido, todo infeliz calcula, mas todo feliz pula sem calcular. Quer saber se tu é feliz ou infeliz? Amém? Tu calcula quando Deus fala contigo? Ou tu pula e depois Deus tem que te pegar? Por quê? Porque tu está feliz, irmão, tu está aleluiado. Sabe o ser humano aleluiado? Aí chega a irmã Joelma, a irmã do Coque, no final do culto, e fala assim: tem uma palavra para ti. Oh, aleluia, meu green card. Eu te vi lá, sabe, na faixa de Gaza. Ninguém quer ir para a faixa de Gaza. Eu te vi lá na faixa de Gaza, sabe? Mas é o que? Em espírito não, Deus até mandou você ir para lá. Aí o infeliz fala: vou nada. Você está doido? Eu vou levar um tiro. Primeiro que eu não tenho nem condição de ir, né? Porque o infeliz ele já calcula: posso não. Quem vai pagar isso? Ó, aleluiado, ele fala: uau, vai ser lindo a bala, ó.
Uau! Uau! Por quê? Porque ele já viu, a Bíblia diz que Davi viu o dia do Senhor antes mesmo de acontecer, por isso ele tinha temor e não medo. E eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Meu Deus, tá vindo tanta coisa, me dá 5 minutos? 5, 10 irmãos, tá. Downloads. Irmão, sabe qual é o problema da santidade da igreja, irmão? É porque a igreja anda em medo. Peraí, pastor, mas todo medroso é exato. Por quê? Porque o medo, ele vai te dar regras. Não pisa na grama, se tu pisar, tora o teu pé. Fala assim comigo, a regra da religião é o medo. Mas a vida do reino é a intimidade. A Bíblia diz que Moisés chegou para todo mundo e falou assim: vamos todos subir no Monte Horebe, porque Deus está esperando todos lá em cima para falar face a face. A Bíblia diz que todos falaram assim, e temeram e tiveram medo, e falaram assim: sobe tu, Moisés, e o que Deus falar, tu vem aqui e fofoca pra gente. Aí a Bíblia diz que Moisés sobe, e lá depois de vários dias, irmão, aleluiado, Deus dá uma regra para ele, 10 mandamentos. Para quem, irmão? Para ele não, para quem ficou lá embaixo com medo. Porque regra não é para quem anda em intimidade, regra é quem decidiu ser movido pelo medo. Porque se Deus não falar, não faz, ou faz, tu não faz, porque tu anda com medo. Porque tu obedece a Deus com medo da punição, ou com desejo do benefício. Mas quem teme a Deus, não anda por medo, e nem precisa de regra. Por quê? Porque Ele está com Ele está comigo. Nós somos um. Quem lembra que José correu da esposa de Potifar? Amém? Quem lembra? Você sabia que os 10 mandamentos veio depois? Irmão, não tinha nada naquela época que falasse assim: não se deite com a mulher do seu irmão, ou adultério. Não tinha não, irmão. Por que ele correu? Temor não é algo que você aprende numa escola, mas é algo que é imprimido de você na escola do monte, no face a face com Deus. Então a ausência de santidade não é a falta de regra, é a falta de temor. Porque se eu temo a Deus, eu ainda serei santo quando ninguém está me vendo, porque eu sei que Ele mora em mim. Agora se eu tenho medo de Deus, não, na frente dos outros é um santo, mas quando sair é um canalha. Não tinha regra para José correr. Biblicamente falando, José poderia até se deitar, mas por quê, irmão? Não, ele sabia, porque ele era íntimo. Ele tinha um temor de Deus dentro do coração dele. Querido, o medo te rouba, mas o temor te alinha. Uau! Quem lembra de Gideão? Juízes capítulo 6, a Bíblia diz que Israel estava opressa pelos midianitas. Sabe quem eram os midianitas? Os midianitas, irmão, era a pior espécie de povo. Eles esperavam tu plantar 9 meses, quando estava chegando prestes, a época da colheita, as pragas apareciam. 9 meses de paz. Aí depois que estava lá, irmão, os frutos florescendo, os midianitas vinham e roubavam tudo. Aí a Bíblia diz que Gideão, com medo dos midianitas, ele foi malhar trigo, fazer pão no lagar. Fala comigo, lagar, lugar de vinho. Por quê? Porque ele estava com medo. Porque dentro do lagar ninguém via ele.
Aí lá escondido com medo, a Bíblia diz que aparece um anjo do Senhor, e a Bíblia diz que Gideão o quê? Temeu. E ele falou assim: sou menor dos menores da minha casa, não é nem da nação. Mas aí o anjo falou assim para ele: vai na tua força, homem valente. Mas peraí, irmão, que valentia, que homem valente é esse? Que força! Você concorda comigo? Sabe qual era a força e a valentia de Gideão? Não estava no tamanho, não estava nas circunstâncias, mas estava no temor a Deus. Mas por causa do medo, ele transformou um lugar de alegria em ambiente de trabalho. Porque naquela época, irmão, lagar trigo era trabalho, você suava. Malhar trigo era trabalho, você suava. Mas lagar a uva no lagar, eu não sei se você sabe, mas todo judeu rico, ele tinha um lagar na frente da sua casa, e quando ele fazia uma festa, ele trazia a hora da colheita e botava as uvas lá para fazer o vinho. Ele oferecia para o seu melhor convidado, dizia assim: entra no lagar e agora pisa nas uvas. Por quê? Porque era motivo de festa. Mas o medo faz você transformar o que era festa em ambiente de trabalho. Aí tem gente que fala assim: pastor, cansei. Já parou para perceber? Eu falei com o Túlio esses dias que todo mundo que cansa aqui em Dallas, você não, acho que é outro lugar, né? A primeira coisa que o ser humano abandona é a igreja. Cansei, não vou no culto. Cansei, que estou num tempo sabático, sabe? O infeliz só pregava uma vez por semana num small group de meia hora. Pastor, estou cansado, sobrecarregado. Estafa. O medo faz você transformar um lugar que é de gozo e alegria no ambiente de trabalho. Se servir ao Senhor, o teu trabalho você vai cansar, mas se servir ao Senhor, é alegria, é júbilo, é cântico. Vem a flecha, você dizia, aí você vem o bala, você dizia. Por quê? Porque quem sai plantando enquanto está chorando, volta colhendo com júbilo de alegria. Não todas as vezes que eu caí, bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Aí da estafa cansa, sai da igreja. Aí da estafa cansa, não, porque agora meu irmão, não tem problema nenhum em você receber um salário, mas a moda é essa agora. Até qual salário? Você transformou um lugar de júbilo em ambiente de trabalho. Eu nunca vi ninguém chegar para o chefe no outro dia e falar assim: vou ficar um ano sem trabalhar porque eu estou em estafa. Burnout. Meu irmão, eu quero estar burnoutizado, mas por Jesus. Porque o crente burnoutizado por Jesus, aí fica burn out. O teu fogo está fora. Eu quero ser burn in. Está aqui dentro. Porque se tu está burn in, tu não vai estar burn out. Ah, meu Deus do céu! Ficar feliz, eu vaguei. E eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. E eu tenho você. Eu tenho você. Fala assim comigo: para de procurar provisão, fica de pé, que agora eu estou acabando mesmo. É só para tu me lembrar que eu preciso acabar. Fala comigo: o que é que você procura? Propósito ou provisão?
A Bíblia diz em João 4 que os discípulos e Jesus chegaram numa cidade, e a Bíblia diz que todos estavam com fome, Jesus e os discípulos. Mas a fome de Jesus parecia ser diferente da fome dos discípulos, porque a Bíblia diz que a primeira coisa que os discípulos procuraram foi: aonde tem pão? E a Bíblia diz que porque eles estavam com fome de provisão, eles foram a outra cidade que ficava mais ou menos 80 quilômetros, e por 2 dias caminharam. Mas Jesus ficou. O pão vivo que desceu do céu, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus era o verbo de Deus. Irmão, a Bíblia diz que Jesus ficou naquela cidade 2 dias pregando o Evangelho, e os discípulos estavam onde? Procurando provisão. Quantas vezes a tua fome por pão faz você menosprezar o padeiro? Ei, psiu, olha para trás. A tua fome por pão fez você abandonar o padeiro. Eles foram buscar por provisão, por isso ficaram cegos a respeito do seu propósito. Falei: querido, eu sei que você precisa pagar a conta, anjo não desce, eu pago conta também todo mês é uma labassúria. Mas deixa eu te falar uma coisa: o andar pelo medo faz você preservar a sua própria vida, mas quando você anda pelo temor, você a entrega, porque Jesus falou: quem perder a vida, ganha a vida. Por quê? Porque se eu entender que eu devo buscar o propósito, quando eu busco o propósito, a provisão me busca, irmão. A Bíblia diz que aqueles discípulos, eles encontraram o pão. E muita gente está encontrando o pão na jornada em busca de provisão, e está achando: Deus está comigo. Está não, irmão, está 2 dias atrás. Porque a presença da provisão não significa que tu tem o pão. Aí eles chegam para Jesus, Jesus está 2 dias lá, meu irmão, pregando sem beber e sem comer, e fala assim: mestre, trouxemos o pão, conseguimos. Tu não está com fome? Aí Jesus ministra ao coração deles, João 4,34: a minha fome e a minha comida consistem em fazer a vontade do meu papai. Eu não tenho fome disto, eu tenho fome disto. E porque eu tenho fome disto, mesmo ficando parado procurando pela provisão, pelo propósito, porque os discípulos foram buscar provisão e perderam o propósito. Jesus decidiu obedecer ao propósito, mas a provisão veio até ele. A provisão veio até ele. E eu vou encerrar com esse versículo, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. O sábio fala de tudo que você já ouviu na vida. Este é o fim. Eclesiastes 12, 13. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. E eu vaguei mas não encontrei o que tenho agora. Só tenho você. Só tenho você. Hoje é uma ceia diferente. O mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Só tenho você. Eu tenho você. E eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho
voltaram aos céus, ele disse: pega esse pãozinho e parte. Ele diz: fazei isto. Sabe o que Jesus estava falando? Ele não estava falando simplesmente para a gente ceiar até o fim. Ele estava dizendo: parte o pão até que eu venha. Seja você esse pão partido, para que através da sua vida sacrificial, alguém possa estar em trevas e possa vir à luz. Seja você esse pão partido. Para de tentar guardar o pão e seja você de novo esse pão partido. Querido, eu volto aqui a dizer, não é errado procurar ter a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, o emprego dos seus sonhos, mas não se esqueça que há um sonho maior para ti, há algo além de ser feliz, há o teu propósito aqui nessa terra. Acima de todo está. Jesus, nós agradecemos porque o Senhor foi esse pão partido ao meio. E Ele partiu ao meio. Obrigado, Jesus. Pode comer o pão. Pois ressuscitaste, vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Fala assim comigo: obrigado, Jesus. Porque através do teu sangue, é através da tua cruz, que quando eu oro, a voz é minha, o problema é meu, o pecado é meu, mas a pele é de Jesus, a pele é do irmão mais velho. Por isso que em vez de me amaldiçoar, o Senhor me abençoa, por causa do sangue de Cristo na cruz. Pode tomar, pode tomar. Minha vida em ti, meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Libera sobre o teu povo o temor, Senhor. E eu libero sobre eles o verdadeiro amor que lança fora todo medo. Porque quem anda em medo não anda em temor, e quem anda em temor não anda em medo. Libera o teu verdadeiro amor, Pai. Libera a fome, que os nossos corações possam estar aquecidos outra vez. Porque quando nós buscamos o teu propósito, a provisão vem até nós. Oh Pai, que de manhã, no nosso levantar, a nossa primeira oração não seja uma preocupação no trabalho ou um pedido especial, mas seja: Deus, qual é a tua vontade para minha vida hoje? What do you want from me, God? Let us burn in to not burn out.
Uma igreja burning out é uma igreja que não está burning in. Deus te abençoe, querido. Vá na paz, na graça e na misericórdia de Deus. Tenha uma semana abençoada, debaixo do seu favor, da sua proteção e do seu poder. Deus te abençoe.